festa, eu fiquei com uma ressaca moral muito grande, assim, porque eu fiquei com um pouco de vergonha, assim, que eu tinha ficado muito bêbado e achei que eu poderia ter falado pra mais, achei que eu poderia ter incomodado algumas pessoas. E eu também fiquei pensando muito no que as pessoas ficaram me falando lá na festa, né? A reação de alguns amigos, que eu fiquei um pouco magoado. E isso me deixou um pouco sensibilizado. E nessas horas eu sempre fico muito introspectivo, eu fico depois de um tempo sem sair de casa, quando acontece uma situação assim. Mas dessa vez eu fiquei em casa e lá pelas tantas, uma amiga minha me chamou no Messenger do Facebook e eu comecei a conversar com ela. O que foi muito perigoso, porque é aí que a pessoa está sensível, ela quer se abrir e acaba podendo falar um pouquinho mais do que deve. Começou a me contar problemas que ela estava tendo de relacionamento e eu comecei a falar para ela sobre a minha situação da sorologia e coisa e tal, das coisas que eu estava passando, que eu não tinha me aberto para ela ainda. E aí ela me fez aquela pergunta fatídica, né, que todo mundo faz, que eu não sei por que isso importa tanto para as pessoas. Tu sabe de quem que tu pegou? E eu disse para ela, não, eu não sei. E ela disse, mas você não teve nenhuma situação que te faça pensar em alguém? Eu falei, olha, eu tive uma situação de risco com uma pessoa só. Eu não poderia dizer que eu teria pego HIV dessa pessoa, porque quando nós transamos estourou a camisinha 2 vezes, mas também porque, fora isso, eu tive algumas situações de sexo oral, por exemplo, sem proteção e tal. Então a gente não pode descartar nenhuma possibilidade e não pode acusar ninguém de nada. Não é uma coisa que eu soubesse, tinha certeza, eu não posso ir espalhando isso aos 4 ventos. Eu deixei isso muito claro pra ela. E ela me disse assim, eu acho que sei de quem tu tá falando, é do fulano. E aí eu falei alguma coisa tipo assim, realmente é dele e tal. Mas eu não sei de nada, eu não posso falar. E ela disse assim, bom, o que eu soube é que ele foi embora daqui porque ele era soro positivo e tal. Eu falei, bom, isso explicaria muita coisa, mas ainda assim eu não posso afirmar nada. Isso só me deixa um pouquinho mais tranquilo do que eu mais ou menos, né, poderia ser, né. Claro que essa conversa eu achei que ia ficar só entre nós, né, na minha inocência, assim, né, ao fazer uma confissão para uma amiga, né, eu achei que ficaria só entre nós, mas não ficou. E não demorou 2 dias, esse menino me chamou no Facebook, que eu me dava com ele, e me chamou no Facebook me falando horrores de coisas, assim, pra eu parar de meter ele nessas meus chismes e tal, né, e parar de falar o nome dele, porque isso poderia dar processo e coisa e tal, isso, aquilo, aquilo outro. Então eu conversei com ele, né, tentei conversar com ele, no início ele foi bem agressivo, assim, depois ele acabou me falando comigo com um pouquinho mais tranquilidade, mas mesmo assim ele ficou com o pé bem atrás comigo e falou assim, tá, não quero saber, só não me mete mais nessas suas fofocas, não sei o que lá. Então, assim, passou o tempo, eu acabei descobrindo que esse menino realmente ele não é soropositivo. E eu acho que eu cometi um erro, eu fui um pouco leviano realmente no levar da conversa em ter confirmado para essa pessoa, foi com essa pessoa que eu tive uma relação desprotegida. Mas quando eu falei com esse menino depois, eu deixei claro para ele que em nenhum momento eu disse que ele tinha me passado algo. Inclusive que ele deveria fazer um exame, porque eu poderia ter passado algo para ele, né? Eu não sei de quem que eu peguei. E eu acho que isso tranquilizou ele um pouquinho mais. Essa menina continua minha amiga até hoje, como se nada tivesse acontecido, né? Eu não toco muito nesse assunto, eu nunca vou tocar, porque eu acho que isso tá na consciência de cada um. E esse menino, eu nunca mais falei com ele. Passo por ele na rua, mas ele não me cumprimenta. Ele tinha ido embora da cidade, agora ele voltou. Eu sei que ele realmente não é soropositivo, eu fico muito feliz por ele, porque apesar de hoje nós termos esse tratamento e tudo, é uma função toda que eu não desejo pra ninguém, né? Apesar de eu estar bem adaptado, óbvio que se eu pudesse não passar por isso eu não estaria passando, mas apesar de eu levar isso de boa hoje, né? E eu sei que eu comecei a perceber que ter HIV, no fundo, era um dos meus menores problemas, porque os meus maiores problemas estavam sendo nas pessoas que me rodeavam.